Bom dia, pessoal. Vamos lá então, gente. Retomar aqui. Vou compartilhar aqui a tela com vocês que eu preciso das imagens, tá? Então, na última aula, nossa aula de sexta-feira, nós estávamos vendo aí a sequência das fases embriológicas, né? E nós vimos as características embriológicas principais que são mais cobradas nos vestibulares em relação a todo o filo, a todos os filos, né? Todo o reino animal. E aí nós paramos em algumas particularidades do sistema do desenvolvimento embrionário dos seres humanos, certo? E aí nós vimos aqui que a parte da fecundação, que é a união dos gametas, ela vai acontecer na tuba uterina, e à medida que esse zigoto ele vai se desenvolvendo, ele vai sofrendo as divisões mitóticas, né? Vai sofrendo as mitoses, ele vai dando origem a blastômeros e ele vai descendo aqui a tuba uterina até chegar na cavidade uterina, onde ele precisa se fixar para se desenvolver. E a região, a fase de desenvolvimento que ele se fixa aqui na região uterina é o blastocisto, e isso é chamado de nidação, que é a fixação do embrião no endométrio. Então, nós já vimos isso daqui na aula passada, só relembrando que o blastocisto, na verdade, é a blástula, só que é a blástula dos mamíferos placentários humanos, certo? E a blástula, ela é constituída pelas regiões do trofoblasto, que é toda essa região da blastoderme, né? Só que aqui ele vai se diferenciar, esse nome vai receber essa diferenciação. Na verdade, trofoblasto é esse conjunto de blastômeros aqui da blastoderme. A região interna que vai dar origem ao embrião é o embrioblasto, e aqui nós temos uma cavidade que é a blastocele, cele significa cavidade. O embrião vai começar a crescer, vai começar a aumentar de tamanho, depois que a zona pelúcida do ovócito, toda essa região aqui, zona pelúcida e a corona radiata, ela sofre degeneração. O embrião vai começar a sofrer aumento de volume. Então, o que é interessante saber aqui é que tudo isso, até a anidação, desde o momento da fecundação lá na tuba uterina, e aí ele vai passar pela fase de mórula, pela fase de blástula, aí a blástula, que é o blastocisto, se implanta no endométrio, isso dura em média uma semana. Até então, é só um blastocisto, e no final da primeira semana, a gente vai encontrar essa estrutura aqui, ó. Então, aqui é a parede do endométrio, né, do útero, aqui é o endométrio, e aqui é o blastocisto, que ele já está em contato com o endométrio, ele vai começar a sofrer anidação. A anidação vem de ninho, ele realmente vai ninhar dentro do útero, ele precisa entrar dentro do músculo uterino. Vocês vão perceber que tem algumas variações em relação ao tempo que isso leva. Tem livro que fala que a anidação vai acontecer em torno do 6º dia. Outros já falam que a anidação acontece a partir do 8º dia. Então, tem uma pequena variação. Então, no final da primeira semana, é essa estrutura aqui que nós vamos ver. E aí, as particularidades que mais são cobradas, que vocês precisam ter atenção aqui, é em relação ao trofoblasto, que é toda essa camada de células que envolvem ali o blastocisto, e o embrioblasto, como o próprio nome diz, é o conjunto de blastômeros que darão origem aos tecidos embrionários, aos órgãos e assim por diante. Então, o embrioblasto é o que vai formar o embrião mesmo. No final da primeira semana, ele encostou aqui, ó. Só que o que ele precisa fazer? Ele precisa sofrer nidação. Para que a nidação aconteça, o trofoblasto ele vai se diferenciar, ele vai sofrer diferenciação em 2 camadas. Uma é chamada de sinciciotrofoblasto e a outra é chamada de citotrofoblasto. Como que isso acontece? O trofoblasto ele vai começar a liberar aqui várias enzimas. Essas enzimas são proteolíticas, ela vai degradando aqui, digerindo a parede do endométrio, e aí vai formando uma massa
celular, onde as membranas plasmáticas vão se rompendo e vai formar uma massa cheia de núcleos. E isso vai fazer com que o blastocisto seja tipo aspirado para dentro. Ele vai entrar dentro do útero. Se ele não fizer isso, se o blastocisto não se implantar no útero corretamente, a gestação não se desenvolve. Então, aqui, essa região em contato aqui com o endométrio vai se chamar sincício trofoblasto. E a região que circunda aqui será o citotrofoblasto. Tudo é o trofoblasto, só sofre essa diferenciação de nome devido a essas enzimas que vão degradando as membranas plasmáticas e puxando. A parte do embrioblasto, vou mostrar outra imagem que vai ficar mais fácil de entender isso. A parte aqui do embrioblasto, ela vai se diferenciar em duas camadas de células. Uma vai ser chamada de epiblasto e a outra de hipoblasto, que vai ser o disco embrionário bilaminar, duas lâminas, ok? Então, olha aqui nessa imagem aqui, ó. A partir do momento que o blastocisto encosta ali no endométrio, ele vai liberando essas enzimas e começa a se diferenciar aqui em sincício ou trofoblasto. O trofoblasto restante aí, que circunda aqui o blastocisto, vai se chamar de citotrofoblasto. Então, nós falamos que a partir do 6º ao 8º dia de gestação vai acontecer a anidação, e a anidação começa no final da primeira semana, no início da segunda semana de gestação, devido aqui à implantação do embrião no útero. Então, percebem aqui, ó, são imagens diferentes, né? Depende da representação aqui do autor, mas essa camada aqui do trofoblasto, ela vai se multiplicando e vai entrando aqui no endométrio. À medida que ela vai entrando, ela vai sofrendo aqui a ação dessas enzimas, e aí ela vai formando essa massa. Sincício significa essa massa, é uma massa de células cheia de núcleos, uma massa multinucleada, e aqui é onde vai fazer com que o embrião, à medida que ela vai degradando, vai aumentando o sincício trofoblasto, o blastocisto vai entrando. E qual é a importância disso? Qual é a relevância? É esse sincício trofoblasto que vai produzir um hormônio chamado de HCG, que é um hormônio produzido apenas em mulheres grávidas, que significa gonadotrofina coriônica humana. Então, o HCG, ele começa a ser produzido por esse sincício trofoblasto. Ele é importante porque ele vai inibir a degradação do corpo lúteo depois da ovulação para manter os hormônios elevados, né? Para impedir a descamação do endométrio. Lembrando que durante o ciclo menstrual, o endométrio ele se descama para que ocorra a menstruação quando os hormônios caem. E aqui, com a produção do HCG e posteriormente a placenta vai produzir estrógeno e progesterona, os hormônios na gestação ficam sempre elevados. Então, a principal característica aqui é o sincício trofoblasto produzindo aqui o HCG, e à medida que ele vai sendo formado, à medida que ele vai aumentando, ele vai puxando, ele vai fixando o blastocisto, e ele também vai liberar algumas substâncias que evitam que a mãe, que o corpo da mãe reconheça o bebê como um corpo estranho e o sistema imunológico da mãe expulse o bebê. Então, ele faz com que a mãe não rejeite o bebê que está sendo gerado. Então, é uma estrutura importante, é importante vocês se lembrarem aqui do sincício trofoblasto. Bom, agora, e o embrioblasto? Ainda na segunda semana de gestação, outro evento importantíssimo que acontece aqui é a diferenciação do embrioblasto. Então, o que é embrioblasto mesmo? É essa massa celular interna aqui que vai dar origem ao embrião. Na segunda semana, ela deixa de ser esse aglomerado de células aqui maciço e ele se transforma em um aspecto bilaminar. Então, a gente vai ter aqui a formação do epiblasto, que é toda essa camada aqui de azul, e a lâmina de baixo é chamada de epiblasto, e a lâmina de baixo é hipo. Hipo é abaixo, hipoblasto. Então, vai se diferenciar em epiblasto e hipoblasto, certo?
destaquei aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Epiblasto e o hipoblasto. E à medida que os dias dessa segunda semana vão se passando, esse hipoblasto, essas células vão se multiplicando e ela vai revestindo essa cavidade aqui do blastocisto. Então, aqui nesse estágio, antes da diferenciação do embrioblasto, é chamada de cavidade do blastocisto. Aqui ele recebe outro nome. Aqui agora ele vai passar a ser uma cavidade exocelômica ou saco vitelínico primitivo. E essa primeira cavidade que forma aqui, lembrando que a gente está numa fase de desenvolvimento entre a blástula e entre a gástrula. No período de gastrulação, não é quando o embrião está se preparando para a diferenciação dos tecidos embrionários? No caso aqui, somos triblásticos, vai diferenciar em ectoderme, mesoderme e endoderme. Isso daqui é uma preparação para a gastrulação. Antes desses 3 folhetos embrionários, vai acontecer a formação primeiro desses 2 folhetos, desses 2 tecidos, que é o epiblasto e o hipoblasto. E nisso, gera aqui um distanciamento das células, formando uma cavidade. Nessa região aqui, ó, é a cavidade amniótica. Então, na parte superior aqui é a cavidade amniótica e na parte inferior é a cavidade exocelômica ou saco vitelino primitivo. Lembrando que nós somos animais de ovo oligolécito. Tem autores que até falam que somos alécitos. Então, o saco vitelínico, nós vamos ver os anexos embrionários, o que tem dentro dele? Vitelo. Só que se o nosso desenvolvimento é intrauterino, somos vivíparos, tem necessidade de ter muita reserva de energia, de ter muito vitelo? Não. Então, esse saco vitelino que ele vai se formar, mas depois ele vai atrofiar, tá? Então, aqui é importante saber da região aqui do epiblasto e do hipoblasto. Na segunda semana. Essa aqui é a mesma imagem do livro, eu peguei só para a gente ter um comparativo com outras imagens que podem aparecer aí em outros livros e até mesmo nas questões. Percebem aqui, ó, que forma aqui o disco embrionário, segunda semana de gestação. Esse disco embrionário, ele é formado, é um disco bilaminar, como eu disse, ele é formado por 2 lâminas. A superior é o epiblasto. E a inferior é o hipoblasto. Esse aqui eu tinha marcado eles aqui, mas não marquei. Marquei só disco embrionário. A superior é o epiblasto e a inferior é o hipoblasto. Então, juntos aqui vão formar o disco embrionário. Na região superior ao epiblasto, tem a vesícula amniótica, que vai dar origem ao âmnio, a bolsa amniótica, quando a mulher está grávida, prestes a ganhar neném, fala assim, a bolsa estourou. Na verdade, ela teve origem aqui nessa vesícula amniótica. Na verdade, foi a bolsa amniótica, né? E o líquido que está dentro é o líquido amniótico. E aqui a vesícula vitelínica, com o pouquíssimo vitelo que tem, que ela vai regredindo depois e atrofiando. De cá, a gente tem a formação de um celoma extraembrionário, então a cavidade aqui fora do embrião, e uma região aqui onde esse celoma não está presente, que é o pedículo embrionário. É nessa região aqui que vai dar origem ao cordão umbilical. E aí, mesoderme extraembrionária, que continua sendo o citotrofoblasto, aqui é a região do sincíciotrofoblasto. A placenta, ela vai ser formada por órgãos do embrião, por estruturas, perdão, do embrião e estruturas maternas. Então, ela é um órgão, né? A placenta é um órgão temporário, é um órgão materno-fetal. O que significa isso? Ela é formada pelo tecido ali do endométrio, por células do endométrio e por células também do trofoblasto. E aí percebem aqui que começa a aparecer algumas vilosidades coriônicas nessa região aqui do sincíciotrofoblasto. A gente vai voltar a falar sobre ela daqui a pouco, que é aqui que vai formar a placenta, essas vilosidades coriônicas que darão origem à placenta. Então, aqui, gente, é um período de desenvolvimento que a gente ainda não tem muito, né, o que perceber, onde que vai formar os membros, onde que vai formar a cabeça, porque, na verdade, aqui está ainda diferenciando os tecidos embrionários. Agora, percebem aqui, ó, a medida, o que está acontecendo aqui ao redor? Nessa primeira imagem aqui,
essa parte azul está representando o endométrio. Essa parte aqui vermelha aqui ao redor é a parte do sincício trofoblasto. O que está acontecendo? À medida que o sincício trofoblasto vai avançando no endométrio, ele vai rompendo vasos sanguíneos. E aí, nessa etapa, o embrião não tem vasos sanguíneos, ele não tem nem tecido diferenciado ainda. Como que ele vai se nutrir, sendo que o vitelo dele é pouquíssimo, né? E essas células precisam, as células embrionárias aqui, elas precisam de oxigênio, de nutrientes. De onde que vem a nutrição desse embrião? Sendo que ainda não tem placenta, não tem cordão umbilical, não tem vasos sanguíneos. Lembrando que o embrião ele forma seus próprios vasos sanguíneos. Em momento nenhum na gestação tem contato do sangue materno com o sangue fetal, tá? O embrião ele vai formar seu próprio vaso sanguíneos, seus próprios vasos sanguíneos. Nesse momento aqui que o sincício trofoblasto vai avançando, vai rompendo os vasos sanguíneos, vai formando essas lacunas aqui cheias de sangue materno. E tem regiões aqui bastante capilarizadas do endométrio. E essas lacunas cheias de sangue materno aqui, olha aqui na segunda imagem, é esse sangue que fica, esse sangue materno que fica nessas lacunas aqui do trofoblasto, né, da diferenciação do trofoblasto, é o que vai nutrir esse embrião, né, vai passar por difusão, certo? Nessa região aqui, tá formando aqui o pedículo do embrião, é nessa região aqui que ele se fixa aqui, ó, a essa região que vai dar origem aí à placenta. Então, aqui vai ser o cordão umbilical prende o bebê, o intestino do bebê, à placenta, onde ele vai ser nutrido, onde as excretas serão passadas também para a mãe, para o sangue da mãe. E aqui embaixo, nós temos aqui mostrando o córeo. Então, a camada formada pelo trofoblasto e pela mesoderme do embrião, ela vai formar aqui o córeo. Então, o córeo, na verdade, é essa membrana que envolve, tá? A gente vai falar sobre os anexos com detalhes, aí, um de cada vez, e a gente vai ver que, na verdade, nos mamíferos placentários, o córeo ele vai dar origem à placenta. E nos animais ovíparos, a gente pegar um ovo de uma ave, não sei se vocês já tiveram essa experiência de quebrar e perceber que tem uma membrana ali rígida, grossa, entre a casca e o embrião, resistente. Aquilo é o córeo, é uma membrana que investe. No nosso caso aqui, humanos, o córeo, ele vai dar origem à placenta. E aí vai formando as vilosidades coriônicas que ajudam a fixar o embrião. Então, o tipo de circulação aqui é chamado de útero placentário, nem tem no livro de vocês, mas costuma aparecer nas questões. Perguntas do tipo assim, como é a nutrição do embrião na segunda semana de gestação? Aí, lembrando que ele ainda é um embrião, ainda não tem vasos sanguíneos, ainda não tem placenta formada na segunda semana. Como que ocorre essa nutrição? É uma circulação útero-placentária. É a degradação aqui do endométrio pelo sincício trofoblasto, vai rompendo vasos sanguíneos maternos, esse sangue fica acumulado aqui em lacunas e a nutrição do embrião acontece por esse sangue. E aí, posteriormente, o córeo já vai dar origem à placenta, que é um órgão bastante vascularizado, já vai começar aí a nutrir o embrião via placentária. Ok? Então, nós vimos que a fase que fixa o embrião no endométrio é o blastocisto. Depois da blástula, o próximo estágio de desenvolvimento embrionário é a gástrula. E nós já vimos que o que é importante lembrar na gástrula, principalmente, é que ela vai dar origem aos folhetos germinativos, ou seja, aos folhetos que darão origem a todos os tecidos do corpo. Nosso caso, triblásticos, ectoderme, mesoderme e endoderma. Então, na segunda semana ainda é um disco embrionário bilaminar, tem o epiblasto e o hipoblasto. Na terceira semana já passa a diferenciar esses tecidos. E agora, como que forma esses tecidos? Né? Um pouco abstrato, como eu disse, mas imaginem aqui, ó. Aquela estrutura, deixa eu voltar aqui, que está formando aqui a cavidade amniótica e a cavidade vitelínica, nessa imagem aqui, essa região aqui, ó, é o disco bilaminar. Tem o epiblasto e tem o hipoblasto de amarelo, né? Deixa eu repetir de novo. Aqui de azul é o epiblasto e de amarelo logo abaixo o hipoblasto. Essas duas lâminas de tecido
vai sofrer a gastrulação. Onde que começa? Começa na terceira semana e começa pelo epiblasto. O epiblasto vai começar a se invaginar. As células do epiblasto começam a sofrer invaginação, elas começam a migrar para dentro. Olha aqui em outro ângulo, ó. O epiblasto ele vai migrando para a região interna aqui, e aí vai formando a gástrula. A gástrula não é uma dobra de pele para dentro, que vai dar origem ao arquíntero, o intestino primitivo. Então, o que é essa linha primitiva? É essa invaginação das células do epiblasto que migram em direção ao plano mediano, ou seja, migram em direção ao centro, tá? E aqui em outro ângulo, a gente consegue já ver aqui a diferenciação dos tecidos, ó. Então, aqui está sofrendo aqui a invaginação, e percebem que aqui a gente só tem a ectoderme de azul e a endoderme de amarelo. À medida que essa invaginação vai acontecendo, vai tendo uma multiplicação celular por mitose, e aí vai preenchendo esse espaço. Esse tecido que forma entre a ectoderme e a endoderme é chamado de mesoderme. Mesoderme está no meio, né? Só lembrar, mesoderme vem de meio, tá? Mesoderme está no meio, ectoderme e endoderme. E a gastrulação, ela é o evento principal aí em relação à diferenciação desses tecidos. Bom, depois da gastrulação, dessa invaginação aqui das células e formando aqui a gástrula, né? A gente tem aqui um corte do embrião e aqui está mostrando a linha primitiva. Então, a animação aqui para vocês entenderem um pouco melhor o avanço aí desses processos. Então, se não rodar aqui, depois eu mando o link. Ah, vai dar certo. Então, terceira semana, cavidade amniótica, cavidade vitelínica, ou saco vitelínico. Aí começa a sofrer a invaginação. Lembrando que o embrião ele está se formando aqui nessa região. Aí aqui já formou o tubo neural. A bolsa amniótica vai envolver o embrião em desenvolvimento, aqui é o saco vitelino primitivo. O embrião vai se formando aqui, nessa região. Ó, cavidade amniótica. O saco vitelínico aqui vai formar o cordão umbilical também. Outro evento importante aqui nessa terceira semana, na verdade, a terceira semana acontece vários eventos importantíssimos. Esse período da gástrula, ele vai formar aqui o arquíntero, como nós já vimos lá no anfióxia, da mesma forma. E aqui também a parte da formação da placa neural e do tubo neural, que também é a mesma coisa. Então, aqui a ectoderme vai sofrendo invaginação, né? Vai dando origem aqui a uma dobra neural, uma prega neural, até ela se separar e dar origem ao tubo neural. O que costuma cair é vocês associarem qual é a origem embrionária. Então, o sistema nervoso, nosso sistema nervoso central, sistema nervoso como um todo, ele tem origem da ectoderme, justamente por essa dobra de pele, essa dobra de células de tecido aqui da ectoderme que acontece nessa região. Então, começa a formar aqui uma prega neural, e aí ela vai sofrendo essa invaginação e forma ali o tubo neural. O que é essa crista neural? Essa crista neural nada mais é do que um preenchimento. À medida que vai formando aqui o tubo neural, as células vão se multiplicando e vai dando origem aqui a essa crista neural. E aí, logo abaixo, aqui na terceira semana, também forma a notocorda. Só que a notocorda não tem origem da ectoderme, ela tem origem na mesoderme. Está só evidenciando aqui o formato aqui a evolução das pregas neurais aqui na animação. Deixa eu voltar aqui. Ó, a ectoderme vai sofrendo uma diferenciação, vai invaginando aqui, vai fechar na crista neural, formando aqui
o tubo neural. Logo abaixo aqui de verde tem a notocorda, e o que circunda a notocorda aqui são somitos. Somito, vocês precisam lembrar que está perto aqui da notocorda, e a notocorda é o que vai dar origem à nossa coluna vertebral. Então, o somito ele tem relação ali com a formação das vértebras, dos músculos, também tem relação com a derme da pele. Ok? Ó, tubo neural e notocorda. E aí, da quarta à oitava semana, que é quando termina o período embrionário, a partir da nona semana não é embrião mais, já passa a se chamar feto. Nesse momento aqui, que esses tecidos começam a sofrer uma diferenciação celular, é chamado de organogênese. E aí é interessante vocês memorizarem mesmo, não gosto de falar isso, mas embriologia tem muitos detalhes e não tem como, a gente acaba que tem que memorizar. Mas algumas dicas aí para ajudar vocês a recordarem bem, é lembrar que a ectoderme, como ela é a camada de tecidos ali externa, vai formar o revestimento do corpo. Então, vai formar o tecido epitelial, o tecido de revestimento corporal, tem origem na ectoderme. Sistema nervoso nós já vimos, né? Principalmente revestimento corporal e sistema nervoso. Aí vai formar também revestimento da boca e do ânus, vai formar também tecido conjuntivo da cabeça e do pescoço, tecido cartilaginoso, tecido ósseo da face, mas principalmente, o que é mais cobrado é a parte de revestimento e sistema nervoso. Agora vamos lá para a endoderme. A endoderme vai formar, lembra que a endoderme, ela é a camada de células ali, o tecido que reveste o arquíntero, que vai dar origem ao tubo digestório, é o sistema, né? É um intestino primitivo do embrião. A endoderme, ela vai dar origem, então, ao sistema digestório, sistema respiratório também. Então, quais são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório? Pulmões. Quais órgãos que fazem parte do sistema digestório? E glândulas anexas, né? Esôfago, estômago, os intestinos. E as glândulas anexas, fígado, pâncreas, tubo digestório. A endoderme não forma a boca e o ânus, que nós já vimos que o que forma a boca e o ânus, na verdade, é um revestimento de ectoderme, tá? E também o sistema urinário, revestimento da uretra e da bexiga. Principalmente sistema digestório e sistema respiratório. E o que é formado pela mesoderme? Todo o resto, tá? Tudo que não foi formado pela ecto e pela endo será formado pela mesoderme. Então, ó, tecido epitelial que reveste internamente os vasos sanguíneos, tecido conjuntivo, a derme do corpo todo, menos cabeça e pescoço, porque cabeça e pescoço nós já vimos que é ectoderme, cartilagem, músculo, osso, né? Todos os demais órgãos serão formados pela mesoderme. E aqui já é feto, né? No final da oitava semana, já tem uma aparência aí nitidamente humana, já passa a se chamar feto, e a gestação dura em torno de 40 semanas, 280 dias. CRL, pessoal, é uma sigla utilizada pelos médicos para medir o comprimento do bebê. São cálculos que eles fazem, e como é difícil medir um feto dentro do útero, eles usam esses parâmetros aqui, significa comprimento, vértex nádega, ou seja, mede da cabeça até o bumbum do bebê, até as nádegas. Então, aqui aproximadamente 9 semanas tem 5 centímetros, 12 semanas, 38 semanas já está com 36 centímetros, e assim por diante, até o final da gestação. É claro que é uma média, né? Tem bebê que fica maior. Só comentando aqui rapidamente, porque o foco aqui são os anexos embrionários agora, é que durante a gestação, a grávida, a gestante, ela tem que ter cuidado com o uso de certas substâncias, né? Certos medicamentos, por exemplo. Algumas doenças também prejudicam o desenvolvimento do bebê. E tudo que causa má formação congênita é chamado de teratogênicos. Então, do grego terato significa monstro, gênese significa formação. Os teratogênicos vão causar malformações congênitas. Quais são os mais citados, os mais importantes? O vírus da rubéola, radiografias, né, o raio-x, e a talidomida, que ela foi retirada do mercado em 1961, que é esse medicamento aqui que no primeiro trimestre de gestação, ele causa uma formação dos membros e do tronco, e o bebê nasce
sem os membros superiores. Na época, muitas grávidas tiveram bebês com essa malformação, até eles entenderem aí a associação que tem com o medicamento e proibir ele no mercado. Beleza? Vou prosseguir aqui, então, para os anexos embrionários, para a gente fechar. Bom, anexos embrionários, eles são formados, vocês precisam lembrar que eles são formados do embrião para o próprio embrião. Casei que está ali. Do embrião para o próprio embrião. Então, são os próprios tecidos do embrião que vai dar origem a esses anexos embrionários. É para manter a vida, é para sustentar ele ali na cavidade uterina. E aí, comparando a evolução dos animais, a gente vai perceber que os animais que não têm ovo com casca, que é no caso dos peixes e dos anfíbios, o desenvolvimento, né, depende da água, não tem casca, então precisa da água para ter maior proteção, terão apenas como anexo embrionário o saco vitelino. Lembrando que vitelino vem de vitelo, que é onde vai ter a nutrição desse embrião, certo? Já os animais ovíparos... Desculpa, gente. Já os animais ovíparos, répteis e aves, na escala evolutiva, e no segundo semestre nós vamos ver isso, e eu vou sempre estar reforçando essas características embrionárias também, nós vamos perceber que, na verdade, é como se esses animais tivessem pegado a água do ambiente e colocado dentro do ovo. Então, não precisa mais da água, né, do ambiente aquático, porque agora eles têm uma casca resistente, apesar de ser uma casca porosa ainda para ajudar no nascimento. Répteis e aves têm todos os anexos embrionários. É saco vitelino, âmnio, alantoide e córeo. Peguei a mesma tabela do livro de propósito para falar sobre a placenta. A placenta está na tabela como anexo embrionário, mas na verdade a placenta é um órgão formado por vários tecidos. Nós já vimos que é formado por tecidos do embrião e por tecidos da mãe, do endométrio. Então ela é um órgão, apesar de aparecer aqui como anexo embrionário, porque anexo embrionário, na verdade, são membranas, são bolsas ali que têm várias funções. Então, nos vivíparos, a placenta é presente apenas nos mamíferos placentários, né? E a gente vai ver aqui algumas estruturas que são atrofiadas nos mamíferos placentários. No caso do saco vitelínico, porque não tem necessidade, a nutrição ela vai acontecer da mãe para o bebê, para a mãe para o feto, através da placenta do cordão umbilical, então ele é um órgão atrofiado. E o alantoide, a função do alantoide aqui, pessoal, é uma bolsa. Essa bolsa é onde vai ter as excretas. Um embrião, ele vai comer, como que ele vai se alimentar? As células precisam de energia. De onde que vem esse alimento? Esse alimento vem do vitelo, lá do saco vitelínico. Então, olha aqui nessa imagem. O saco vitelínico, ele vai, aqui é o embrião, né? Aqui é a bolsa amniótica, ó, o âmnio, e aqui é o saco vitelínico, é onde tem o vitelo, que é um animal ovíparo, uma ave. Esse saco vitelínico, ele vai nutrir o embrião. O vitelo é cheio de proteínas, de lipídios, de vitaminas, enfim, ele vai nutrir o embrião. Então, vai passar diretamente para o intestino do embrião. Só que o embrião, as células do embrião, vai produzir excretas nitrogenadas pelo metabolismo celular, pela degradação, principalmente das proteínas, né? E essas excretas nitrogenadas, elas não podem ficar com o embrião, porque são tóxicas. E para onde que elas vão? Elas vão para uma cavidade, que é o alantoide, que é essa outra cavidade aqui. Então, o alantoide, ele tem função principalmente de excretas, de retirar as excretas do animal. O córeo é uma membrana que envolve, né? Aqui é um peixe, o peixe, lembrando que só tem o saco vitelínico. Então, o saco vitelínico, principal função é nutrição. O âmnio é o líquido, lembra da bolsa amniótica, quando a mulher grávida rompe a bolsa, sai aquele tanto de líquido, é para proteger o embrião contra a desidratação, né? Para o embrião, se a mãe andasse, por exemplo, um humano, né, falando, o embrião ia sofrer muito choque mecânico, né? Porrada no bebezinho. Então, esse líquido que o bebê fica imerso ali é para proteger contra choques mecânicos. O alantoide tem várias funções, mas a principal função é relacionada a excretas,
O core é uma membrana que envolve, no caso aqui dos mamíferos placentários, vai ajudar na formação da placenta, e a placenta que é presente apenas nos mamíferos vivíparos. Agora tem um asterisco aqui nos anfíbios, e aqui um cuidado, que na verdade o anfíbio ele não tem saco vitelínico muito desenvolvido. Ele vai formar, na verdade, o acúmulo. Lembra que é um ovo heterolécito? E ele começa a sofrer segmentação holoblástica desigual, forma micrômeros e macrômeros. Devido à parte do polo vegetativo ter muito vitelo, aí formam os blastômeros maiores. O vitelo fica acumulado ali, nesses macrômeros mesmo, e o embrião vai se desenvolvendo em cima, tá? Então, olha, os anfíbios não formam uma vesícula vitelínica típica. Nesses animais, o vitelo fica contido nos macrômeros, ok? E aqui eu coloquei detalhado para vocês o que eu enviei nos slides, para acrescentar aí quando vocês, né, quem for estudar e for revisar, aqui o humano, ó, bebê humano, o saco vitelínico, ele é bem atrofiado, bem pequenininho, mas aí ele tem uma função importante, porque no início do desenvolvimento é aqui que forma as hemácias, tem função hematopoética. O que significa isso? Formação de células do sangue. Depois disso, quem vai formar essas células é o fígado e o baço, e depois a medula óssea, depois do nascimento, a medula óssea vermelha, né? O saco vitelínico, dos animais ovíparos. E aí a gente viu um geral, né? O zoom aqui já vai fechar, só para a gente não deixar de concluir, mas lembrando que quando a gente começar aí nos cordados, no próximo semestre, a gente vai retomando essas características embrionárias, para a gente não perder essa parte que eu não consegui aprofundar hoje, e também para a gente fazer essas associações, tá? Porque, como eu disse, desenvolvimento embrionário, todas essas fases, vocês precisam associar também aos filos e a outras características dos animais em si, porque geralmente na questão eles acabam trazendo essas associações juntas, relacionando ao filo e aos tipos de características embrionárias. Só espero que vocês tenham conseguido aproveitar aí, todo mundo caladinho, né, aula online. Né, Jamile? Falou que ia vir para a escola hoje, falou que ia ver, né, na verdade. Não, professor, mas nesse frio não dava, não. Nossa, até eu custei vir trabalhar. E olha que hoje eu entrei 10 horas, que eu só tive a partir da quarta aula, 9h50. Muito frio. Nossa, eu não ia conseguir, não. Tô debaixo de coberta até agora. Pessoal, boas férias para vocês. Fiquem com Deus. Bom descanso. Obrigado. Até mais. Se vocês virem amanhã, né, de caipira, de preferência, eu vejo vocês aqui amanhã. Amanhã eu vou, professora. Tá, então tá bom. Tchau, tchau. Boas férias.